Olha lá. Girou os edifícios em volta e o rio ficou dessa maneira aqui, ó. Com a muretinha. E o rio ficou assim, ó. Virou um rio gigante. Isso aqui vai ficar muito legal. Olá, amigos. Mais um vídeo aqui a respeito do desenvolvimento do editor de mapa. Do gerador de mapa aqui para ser usado no Proton Bull Simulator. Eu adicionei alguns recursos novos aqui desde o último vídeo, que eu vou mostrar aqui para vocês agora aqui. Queria mandar um abraço aí além dos meus amigos brasileiros aí da audiência, tem alguns amigos colombianos aí que andam comentando nos vídeos. Um abraço para Colômbia. Tem um amigo lá, país incrível. Mas vamos lá pro vídeo aqui. Bem, agora eu adicionei suporte a rios e córregos. Então aqui, por exemplo, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, gente, eu tô falando duas ruas da Zona Norte de São Paulo, mas não necessariamente eu vou lançar um mapa da Zona Norte, tá? Eu só tô usando como exemplo porque fica mais fácil para mim me localizar aqui. Então vamos lá. Fazer um córrego, por exemplo, a gente tem uma opção agora de uma camada, que a gente tem camada de rua, de terminal, de piso. Eu vou mostrar essa de piso também, e de rio. Então vamos lá, primeiro eu vou começar com a rua, né? Então vamos supor, fazer uma rua de mão dupla aqui, de duas faixas, e aí eu vou desenhar ela aqui. Fazer só um quarteirão rápido aqui, deixa eu até usar a linha reta aqui. Vou fazer um quarteirão só para poder demonstrar para vocês, para gerar o rio rapidinho aqui, né? O córrego para vocês verem como que fica. Particularmente eu achei que ficou bem bacana. Dá para você configurar o tipo do rio. Por exemplo, se é um córrego que é mais estreitinho, se ele é um rio igual o rio Tietê, dá para fazer isso. E é muito simples. Fez a rua aqui, vem uma nova camada, escolho o tipo rio, ele tem umas configurações aqui. Eu vou pegar um. Deixa eu pegar uma foto de um rio. Deixa eu colocar aqui. Rio Tietê, São Paulo. Tem algumas configurações. Ah, aqui, essa foto é perfeita para demonstrar. Aqui no editor, tem umas configurações aqui para que você definir. Para você quer simular o rio dessa maneira aqui, né? Com essa rampinha aqui e o rio aqui embaixo, ou se é um formato de um córrego, que a parede ela é reta, né? Então, eu vou gerar aqui, por exemplo, um córrego. Se a gente configurar aqui a berma, o que é a berma? A berma é essa queda aqui, essa rampa. Você consegue editar aqui a distância dela. Eu vou colocar a distância menor possível, porque eu vou fazer um córrego. E para fazer a parede do córrego é o talude aqui, que é basicamente essa berma em pé. Então eu vou zerar ela aqui, vou deixar com 1, e aí você tem a opção de concreto, grama, pedra. Por exemplo, eu vou gerar com pedra. Aí vou mandar gerar. Bom, teoricamente ele vai fazer um quarteirão aqui com um córrego no meio. Vamos ver se ainda está funcionando certinho. Deixa ele gerar aqui. Já estou com o Blender aqui na posição. Muita gente perguntando se vai rodar no telefone celular. A princípio não. Vai ser um editor para PC, a primeira versão. O celular, pelo que eu estou vendo, ele tem uma dificuldade que é exatamente fazer o processamento da geração do mapa. Porque ele depende do processador do computador para gerar o 3D, nesse momento aqui. E no celular costuma ser mais fraco. Então eu creio que um mapa que demora 1 minuto para gerar aqui, ele vai demorar muito mais no celular. Então talvez não valha a pena. A rua ficou meio estranha. Deixa eu fazer ela diferente. Vou pegar aqui a rua. Vou cruzar ele completo aqui para ele
não se confundir. Vamos ver como é que ele vai gerar de novo. Então, falando do processamento, ele requer bastante CPU da máquina. Então, o computador, se tiver placa de vídeo, é melhor ainda. No celular, eu não testei ainda, mas se um mapa demora 1 minuto aqui, eu acredito que no celular vai demorar o dobro, o triplo, ou até vezes mais. Então, a princípio, vai ser para o computador, né? Até eu testar e ver se no celular vai funcionar beleza. E além do mais, no celular tem o desafio da interface, né? Colocar esse monte de botão numa tela de telefone e às vezes fica bem complicado. Porque tem os editores 3D para telefone, mas você vê que são uns botões, são poucos botões e é bem mais simples, né? Então, talvez nesse primeiro momento agora, não tô pensando num telefone celular, tá? Pode ser que no futuro sim. Limpei tudo. Então vamos lá, vou gerar um quarteirão aqui. Pega aqui, opa. Vou fazer com a linha reta. Eu vou desenvolver alguma coisa que ele interligue os pontos para ficar tudo certinho, porque aí a gente não tem essa dependência da mão da gente para o mapa ficar correto. Vamos ver como é que ele vai gerar agora. Fazer um quadrado bonitinho. Outra coisa que tinha editado também, antes, se não tivesse quarteirões fechados, ele não gerava os imóveis em volta. Nesse quarteirão aqui agora, ele gera os imóveis em volta. Então fica bem mais bacana. Às vezes, ficar dependendo de quarteirão para gerar um imóvel, você vai trazer mais peso para o mapa, né? Então, deixa ele aguardar gerar aqui agora esse quarteirão quadradinho, retangular. Meu, não sei porque que tá acontecendo, depois eu preciso ver isso. Mas só para ver, assim vai funcionar também. Aqui tá sem o rio ainda. Se a gente vir aqui, aí você vê que ele gerou imóveis no meio do quarteirão, né? Beleza. Então agora a gente vai colocar um córrego aqui no meio. Para colocar o córrego aí no meio, a gente vem na camada de córrego, vou pintar ele com o pincel. E aí a gente preenche essa área aqui interna, ó. Preencheu tudo com a camada do rio. Mando gerar o mapa novamente. Ele vai gerar com a configuração do córrego pra gente. Vamos aguardar ele gerar aqui de novo. A few years later. Aí, gerou. Com um córrego aqui no meio, ó. Tá vendo? Ele pintou aqui de verdinho, né? É uma água meio... Tá cheio de alga essa água. Pra não falar outra coisa. Aí vou importar novamente. Importa o mapa. Olha lá. Ele gerou com córrego aqui. Ainda tem esse bug aqui. Ele não tá invertendo a face para o lugar certo. Aí ele gerou o córrego. Inclusive com a muretinha aqui. A gente consegue definir a altura da mureta também. Então se eu quiser a mureta mais alta, ó, vou deixar ela com 1,5 m. E vou deixar a água mais profunda. Vou gerar de concreto a parede. Vou mandar gerar novamente. Vamos aguardar ele gerar. Tá gerando aqui com uma configuração diferente aqui. O rio mais fundo. A mureta maior. E o concreto ali. Que vai fazer a parede do córrego. Como se fosse um córrego canalizado, né? Vamos aguardar ele gerar. Gerou. Agora a gente vai reimportar o mapa aqui. Até reimportar na mesma posição. A mureta já ficou mais alta, ó. E o rio mais fundo. Só tá bugada essa parede aqui. Depois eu preciso arrumar. Mas enfim, ó. Agora a gente tem um quarteirão com rio. Ficou parecendo um barco, inclusive, né? Aí agora, ó, o poste interligado aqui. Agora o que eu vou fazer? Tem uma outra opção também. Quando não for rio. Quando for... A gente quer que esse canteiro central seja um canteiro central, ou seja, preencha ele com uma calçada. Então se eu vier aqui no piso com um pincel, pintar aqui no meio dele, eu vou fazer melhor. Vou desfazer os últimos traços do rio e vou pintar agora com o piso. Boa.
Aí eu já tenho que colocar uma opção de apagar, que não tem o botão apagar. Teoricamente aqui, ele vai preencher o centro com a calçada, porque a gente está usando agora a camada do tipo piso. Então, se você quiser fazer um canteiro central para colocar um ponto de ônibus no meio de BRT, fazer um corredor de ônibus com porta à esquerda, por exemplo, a gente vai usar essa opção de piso. Que o que ele vai fazer? Ele vai preencher a parte do meio entre as vias com calçada. Vamos aguardar ele gerar aqui de novo. Gerou, ó, pode ver que o desenho aqui mudou, a cor do desenho. Se a gente reimportar aqui de novo, ó, ele preencheu com um canteiro, ó. Virou tudo calçada agora. Aí a gente pode fazer aqui um corredor à esquerda, colocar árvores no meio, enfim. São as duas coisas que eu trabalhei esses últimos dias aqui, né? Ainda tem que ajustar algumas coisas, né? O cruzamento aqui ficou, o quadrado não ficou legal. Aqui agora surgiu esse bug aqui dele não fazer o retângulo conforme o mapa. E aí falando um pouco mais do rio, eu vou recarregar aqui de novo para zerar. Por exemplo, eu vou pegar um pedaço da marginal aqui. Se eu pegar e gerar uma via, o botão aqui ele nasce desabilitado às vezes. Vamos lá. Selecionar duas camadas, vou apagar essa aqui só para ficar diferente. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, colocar uma via de 4 faixas de mão única. E aí eu vou desenhar aqui. Desenho aqui, desenho aqui. Beleza. Aí do outro lado da marginal, ó. Fazer aqui, eu vou fazer aqui. Aí eu vou fazer um cruzamento aqui, só para poder fechar o quadrante do rio. Aí aqui, se a gente trocar para rio, deixar as configurações padrões aqui, elas já vêm como um rio. Aí a gente vem aqui e pinta tudo aqui dentro, com a camada do rio. É um rio bem largo, né? Então ele vai gerar com aquelas margens, muito parecido com essa foto aqui, né? Então, vamos voltar aqui e mandar gerar. Vamos ver o que vai acontecer. Gerando aqui de novo, agora com um rio gigante, com uma avenida gigante. Aí vamos ver. Tem algumas coisas ainda que eu quero trabalhar nele. Uma das coisas é já deixar ele meio que pronto para o Próton, né? Por exemplo, você definir um ponto de ônibus, que é onde os passageiros vão aparecer, definir o desembarque, tudo isso aqui no desenho, né? Talvez a gente eleve um pouco do nível, talvez um editor exibindo o mapa mesmo, né? Mas na primeira versão, o mínimo que eu vou disponibilizar para vocês é já a geração do 3D. Mas eu quero já deixar ele meio preparado para o Proton, colocar o tráfego, definir o sentido da via única, quando for via única, né? E aí, se é 4 faixas, ele já define o caminho do tráfego para as 4 faixas. Olha lá, ele fez um rio em volta. Olha lá, o quarteirão ficou certinho agora. Vamos importar aqui de novo, ó. Vamos ver a mágica, que legal. Um rio, tipo o rio Tietê, rios maiores. Olha lá, girou os edifícios em volta e o rio ficou dessa maneira aqui, ó. Com a muretinha. E o rio ficou assim, ó. Virou um rio gigante. Isso aqui vai ficar muito legal. E ó, as margens do rio. A gente pode gerar com grama, por exemplo. Não testei todos os cenários, hein? Tô testando aqui com vocês. Então eu vou mudar aqui para grama. As margens. Vou mandar gerar. Mandar gerar novamente aqui. Com as margens do rio no formato de grama. Aqui saiu com as pedras. Inclusive tá errado. Lá tava concreto, tá saindo pedra. E era pra pedra, saiu concreto. Tá invertido. Precisa arrumar lá. E ó, com as casinhas geradas em volta, prédios, os cruzamentos, tudo certinho. Essas faixas aqui, eu vou mudar elas. Não vou deixar ele colocar automático, a gente vai definir onde sai, onde vai ter faixa. Vamos ver aqui. Tá gerando o mapa ainda. Vamos aguardar. Gerou novamente. Tem que ter graminha em volta.
nas margens desse rio aqui. Vamos ver. Olha lá, mudou o formatinho dele. Agora tá com graminha em volta. E é isso, pessoal. Estamos girando o rio, estamos girando o piso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aí com os comentários de vocês. Eu tô lendo todas as sugestões, tô usando algumas delas. E é isso por enquanto, pessoal. Obrigado pela audiência aí. Boa semana pra gente. Falou!